Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, bem-vindos ao assunto de hoje, o final dos viventes. Esta é a 11ª lição do trimestre que estamos estudando sobre os livros de Jó, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. O texto para leitura em estudo, Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 ao capítulo 12 até o verso 14. Os tópicos que vamos abordar são eles. Primeiro, o estímulo e propósito para a vida. Segundo, a vida e a juventude. Terceiro, o idoso e a morte. Os objetivos desse comentário são os seguintes. Primeiro, entender que o propósito de Deus é para todo ser vivente e que nada foge ao seu controle. Segundo, estabelecer a diferença entre o sábio e o insensato debaixo do sol. E terceiro, refletir sobre o envelhecimento e a morte. O envelhecimento chega para alguns, a morte chega para todos. E eu sugiro que você faça a leitura do capítulo 9 até o capítulo 12 de Eclesiastes, que somados a esse comentário, o seu aproveitamento será ainda maior. Quero agradecer a você, querido irmão, querida irmã, já inscritos no canal. Meu muito obrigado mais uma vez pelo privilégio. E para você que está me assistindo agora ou já de outras vezes e ainda não fez, se inscreva no canal. Não esqueça de deixar o seu like, de fazer o seu comentário, de apertar o sininho para ser informado todas as vezes que o novo vídeo for postado. Compartilha esse link com mais alguém e vamos juntos proclamando a palavra do nosso Deus. Na introdução do comentário de hoje, o que Salomão escreveu sobre os mortos pode ser invertidos e aplicados aos vivos. Os mortos já cumpriram a sua missão, mas os vivos continuam na terra e podem reagir aos acontecimentos. Os mortos não podem acrescentar coisa alguma ao seu galardão ou à sua reputação, mas os vivos podem. Os mortos não podem relacionar-se com as pessoas na terra, expressando amor, ódio ou inveja, mas os vivos podem. Por isso, Salomão enfatiza a importância de aproveitarmos as oportunidades enquanto estamos vivos, pois a morte dará cabo de nossas oportunidades neste mundo. Primeiro tópico, estímulo e propósito para a vida. Eclesiastes capítulo 9, do verso 1 ao 18. É verdade que a morte está a caminho, mas Deus nos dá boas dádivas para nosso deleite, as quais de antemão nos agradam, portanto, podemos desfrutá-las no cotidiano. Primeiro subtópico, refeições alegres, verso 7 do capítulo 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Vai, pois, significa não fique sentado se lamentando, levante-se e viva. À luz desse texto, o grande sábio e filósofo Salomão, ele chegou a uma conclusão. Todas as coisas que o homem faz está na mão de Deus, está diante de Deus. Seja o amor ou o ódio, ninguém sabe, mas está diante de Deus. E que todos partilham um destino comum, seja o justo, o ímpio, o bom ou o mal, o puro ou o impuro. Este é o mal, o destino de todos. Ele chega à conclusão que os vivos sabem que morrerão. O amor, o ódio, a inveja vai desaparecer. Portanto, desfrute os pequenos prazeres da vida, pois também são vaidade, mas podem aliviar um pouco a agonia da vida. É essa a conclusão do sábio. Tudo é vaidade, mas pelo menos desfrute aquilo que Deus te deu com alegria, porque isso pode aliviar um pouco dessa angústia da vida. De um modo geral, as famílias israelitas começavam o dia com o lanche pela manhã e ao meio-dia uma refeição leve. Depois, só voltavam a reunir-se após o pôr do sol para uma refeição mais importante do dia, cujos componentes principais eram o pão e o vinho, acompanhado de repente de algumas frutas da estação, de alguns legumes e às vezes até o peixe.
O jantar era uma refeição feita para alimentar o corpo e também o espírito, pois repartir o pão era um ato comunitário de amizade e de compromisso naquele momento. Sentar à mesa, compromisso de todos para aquele momento. O grande sábio Salomão, lá em Provérbios, capítulo 15, verso 17, ele chega a dizer que melhor é um prato de hortaliça onde há amor do que um boi cevado, mas com ele o ódio. Salomão está fazendo uma comparação de um pobre homem agricultor que às vezes não tinha o recurso financeiro, mas ele colhia a sua alimentação daí da sua horta mesmo, os legumes, e fazia a sua alimentação. Mas a família estava toda reunida e agradecido por aquela alimentação. Nesse momento, um por todos e todos por um, a alegria era contagiante de todos para aquele momento. Mas ele está falando também de que um homem que tem um recurso um pouco a mais, poderia acontecer dele fazer lá o seu banquete, o seu boi cevado, espalhar convites. E naquele momento daquela refeição, existia ali uma mistura de ódio e de contenda entre a sua família e até os convidados. Salomão chega à conclusão, é melhor que seja uma mesa simples, com hortaliças colhidas lá no teu quintal, do que ter esse boi cevado, mas ser um jantar de contenda entre a família. É nesse aspecto que o sábio está mostrando que melhor é o prato de hortaliças. A coisa mais importante do cardápio é o amor da família, pois o amor transforma uma refeição comum num banquete. O amor, ele torna suportáveis as circunstâncias difíceis da vida, mas o ódio, ele torna insuportáveis as circunstâncias do homem abastardo. Por isso a Escritura chega a uma conclusão que é hora de fazer uma reavaliação daquilo que acontece ao redor da nossa mesa. Estamos gratos a Deus quando falta o pão e reunimos todos um por um, ou um por todos e todos por um, para agradecer naquela simplicidade da mesa, e quando a mesa está completa ou repleta, como é que nós estamos? Esse é o sentido da Escritura, fazer uma avaliação. Estamos sendo gratos a Deus também? Não é que Deus só se agrada quando a mesa está escassa, mas Ele quer também ser chamado para esse momento, para esse agradecimento, também quando a mesa é farta. Que possamos avaliar isso, queridos irmãos, independentemente da circunstância, mesa farta ou faltando aquilo que nós gostaríamos que tivesse, sejamos gratos a Deus, com toda a família reunida ali, um por todos e todos por um, agradecendo a Deus por esse momento. Segundo subtópico, vestes alvas e óleo sobre a cabeça. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. As famílias sabiam desfrutar as ocasiões especiais como casamentos e encontros. Era nesses dias que usavam roupas brancas, um símbolo de alegria, e se ungiam com perfumes caros em vez daquele costumeiro azeite de oliva. Essas ocasiões eram raras, de modo que todas as pessoas aproveitavam ao máximo. Por isso que o salmista, lá no Salmo 23, verso 5, nessas ocasiões ele diz assim: prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Momentos especiais acontecia isso. Lucas capítulo 7, verso de número 36 ao 46, Jesus está na casa de um fariseu e uma mulher pecadora ungiu os seus pés com um perfume muito precioso. E aquele perfume exalou aquele ambiente. O fariseu murmurou, chegou até a insinuar de que Jesus não era profeta. E Jesus disse para ele exatamente essas palavras: eu entrei na sua casa e você não me saudou. Ela me ungiu a cabeça com óleo e derramou perfume sobre os meus pés. Queridos, por que ela fez isso? E que tem a ver, pastor, esse episódio com o Eclesiastes capítulo 9?
Queridos, ocasião especial acontecia isso, as pessoas faziam isso. Aquela mulher vê essa oportunidade ímpar na vida, ela entra naquele lugar, o Filho de Deus que está ali, as pessoas tendo a oportunidade de chegar e ela jamais, quando ela tem a oportunidade, o que ela faz? Ela exatamente unge os pés do Senhor Jesus com o perfume mais caro que tinha. Porém, Salomão aconselha o povo a sempre vestir roupas brancas e sempre se ungir com óleo. Ele estava dizendo, façam de todas as ocasiões uma ocasião especial. Mesmo que seja algo rotineiro, faça dessa ocasião uma ocasião especial. Não devemos expressar nossa gratidão e alegria apenas quando estamos comemorando acontecimentos especiais. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso de número 4, ele diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor. Queridos, o ponto conclui dizendo o seguinte, não é na busca de coisas especiais que encontramos alegria, mas sim na prática de tornar especiais as coisas do dia a dia. Que ponto maravilhoso para nós, que possamos desfrutar disso aqui. De não demonstrar alegria só em momentos especiais, mas fazer do nosso dia a dia, que para nós é especial, cada momento, cada dádiva, cada oportunidade que o Senhor nos dá. Façamos do nosso dia a dia sempre um momento especial para nós diante do nosso Deus. Terceiro subtópico, desfrute do casamento e do trabalho. Eclesiastes capítulo 9, verso 9 e verso 10, o texto diz assim, goza a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida de vaidade, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho que te afadigas debaixo do sol. Por mais difícil que seja a vida, há sempre grande alegria no lar do homem e da mulher que se amam e que são fiéis aos seus votos matrimoniais. Ao contrário dos conceitos entendidos como viver juntos ou de casamentos experimental, o casamento é um compromisso para toda a vida. À luz do nosso comentário, infelizmente, Salomão não viveu de acordo com os padrões de Deus para o casamento. 1 Reis capítulo 11, verso 1 ao 8, conta a história que ele teve muitas mulheres. Ele não obedece o que está registrado em Gênesis capítulo 2, verso 24. E se o rei escreveu Eclesiastes mais perto do fim da sua vida, como acreditamos ter sido o caso, é possível que ele esteja assinando a sua confissão, dizendo, olha, eu falhei, eu errei. Me empolguei na vaidade e só agora estou descobrindo que o correto teria viver assim. A respeito dos afazeres para o sustento, somos exortados a cumpri-los com dedicação. No verso de número 10, diz que faze conforme as tuas forças o que vier às tuas mãos para fazer. Indica duas coisas, faça o melhor, faça-o enquanto você tem força, porque pode chegar o dia que você não vai poder mais fazer, vai ter que descansar. O povo de Israel considerava o trabalho como uma missão recebida de Deus. Até hoje lembram, quem não ensina o filho a trabalhar, o ensinam a roubar. Um certo poeta inglês chamado William, lá no século de número 18, ele escreveu uma frase dizendo o seguinte, uma mente desocupada é a oficina do diabo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, nisso pensai, nisso ensinai, nisso passai para a vossa geração. As coisas que constituem o trabalho nesta vida não estarão presentes no além, de modo que devemos aproveitar ao máximo as oportunidades presentes. Se tememos a Deus e andamos pela fé, em lugar de reclamar ou de desistir da vida, desfrutamos com alegria dessa dádiva que Deus nos deu para mim e para você, com alegria desfrutar cada dia. Segundo tópico,
A vida e a juventude, Eclesiastes capítulo 11, do verso 1 ao capítulo 12, verso 1. Primeiro subtópico, alegra-te jovem, Eclesiastes 11, verso 9 e 10. Alegra-te jovem na tua juventude e recreia-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agrada aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. A nossa escritora traz para todos nós uma lembrança muito importante que nós devemos aceitar cada dia com alegria a oportunidade que o Senhor nos deu e desfrutar dessa dádiva gloriosa, dessa linda oportunidade. Ela chega à conclusão que algumas pessoas às vezes ignoram essa oportunidade e só se acordam para a realidade depois que sofrem um susto. De repente, num acidente, uma doença grave, internado dentro dos hospitais, virando de um lado para o outro, passando pelas UTIs, e só depois então começa a valorizar a vida, depois desse susto, e começa então a agradecer a Deus cada dia que termina e cada noite que se finda, ele então agradece a Deus, ele começa a valorizar. Na verdade, a vida é uma dádiva das mãos de Deus e há uma necessidade da gente reconhecer e agradecer isso todos os dias. Salomão instruiu especialmente os jovens a aproveitar a mocidade antes que cheguem os maus dias. Com isso, ele não está dizendo de que o jovem não vai ter dificuldade e que uma pessoa de uma certa idade também não vai ter alegria. Não, não é isso que ele quer dizer. Ele está apenas fazendo uma generalização, afirmando que a mocidade é um tempo de prazer e de gozo antes que os problemas da idade mais avançada comecem a acontecer. Vai chegar os problemas, vai chegar a dificuldade, vai chegar o cansaço, vai chegar a dor e enfim. O Wendell Phillips, durante muitos anos, trabalhou com o Instituto Bíblico Moody em Chicago, principalmente na estação de rádio WMBI. Ele viveu mais de 90 anos lúcido até o fim da sua vida. Mas um dia, um amigo mais novo o convidou para uma atividade que ia ser um dia intenso e ainda entraria pela noite. Esse senhor disse: eu não posso. A mãe natureza e o pai crono não permitem mais. O que é isso, pastor? Ele está dizendo que agora ele já trabalhou muito, viveu 90 anos, trabalhou quantos anos, quem sabe? Mas ele está dizendo: agora eu já não tenho mais como sair durante a noite, já não tem como passar mais um dia intenso fora. A natureza está me levando para esse tempo eterno. Não estou mais vivendo no tempo kairos, o tempo da oportunidade, de tudo que viesse às minhas mãos para fazer. Agora eu já estou vivendo no tempo cronos, o tempo que eu não tenho mais como intervir nele. Ele é um tempo eterno. Eu não tenho mais controle dele, por isso eu não tenho mais condições de ficar com você durante todo o dia e durante a noite. Que sabedoria admirável para viver o melhor do seu tempo e da sua idade. Claro que a sua resposta ensinou bastante ao amigo, até hoje reverbera para todos nós. Eu e você, querido jovem que me assiste nesse momento, você está tendo uma oportunidade brilhante, uma oportunidade de ouro. Aproveite enquanto você tem tempo, tem vigor, tem força, tem disponibilidade, uma mente fresca, boa para aproveitar no crescimento da obra de Deus e avançar no reino de Deus. Aproveite, porque vai chegar um tempo que você vai estar como muitos hoje, com uma certa idade, dizendo: ah, se eu tivesse ainda 20 anos, quem sabe, 25 anos. Pessoas, às vezes, com 70 e tantos anos, querendo fazer mais, mas a força já não dá mais. Querido jovem, aproveita a oportunidade antes que venham os maus dias e cheguem os anos os quais venham a dizer: eu não tenho mais nele prazer. Segundo subtópico, caminhos do coração e olhos. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, parte B. Houve aqui um pequeno equívoco gráfico, irmãos, dizendo que é Eclesiastes capítulo 12, verso 1, mas na verdade é capítulo 11, verso 9. Os jovens devem guardar o coração e os olhos, pois ambos podem fazê-lo pecar.
Provérbios, capítulo de número 4, verso 23, o sábio já advertia dizendo o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as saídas da vida. A oração que o sábio está fazendo, anda pelo caminho que satisfaz o teu coração, não é um incentivo a cair na folia e satisfazer todos os desejos pecaminosos do coração. Jeremias, capítulo de número 17, verso 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso quem o conhecerá. Quando Jeremias fala esse texto, era porque Judá havia entrado por caminhos errados. O coração fala do homem interior. Se esse for enganador e desesperadamente mau, então isso é o que era o homem natural. Por isso, o grande sábio está dizendo: guarda o teu homem interior, porque se ele for puro diante de Deus, isso também vai refletir no teu homem exterior. Antes, é uma lembrança para que os jovens desfrutem os prazeres relativos à mocidade e que jamais serão experimentados outra vez, exatamente da mesma forma. Ou seja, hoje você tem uma oportunidade, a palavra de Deus te mostrando como deva ser a tua vida, como deva ser o teu caminho, como deva ser o teu exemplo, e a oportunidade que o Senhor está te dando aí na igreja onde você serve. Você não terá a mesma oportunidade outra vez. Aproveite a oportunidade. Os mais velhos precisam lembrar que Deus espera que os jovens sejam como tal. Escuta, a escritora está pedindo que as pessoas mais velhas na igreja deva ser um referencial, deva ser um exemplo, para que os jovens também sejam como eles. O mais triste é que muitas pessoas mais velhas estão tentando agir como jovens. Deveria o seu exemplo, mas não tem exemplo para dar. Querido jovem, aproveite a oportunidade. A oportunidade que o Senhor está te dando, esta agora, hoje. Outra, se você perder, talvez você não tenha nunca mais. Portanto, Deus te abençoe. Vá em frente e use a tua vida como canal de Deus, como instrumento de Deus, para abençoar tantas outras vidas para o reino de Deus. Terceiro subtópico: Deus te pedirá contas. Eclesiastes capítulo 11, verso 9, parte C. A advertência de Salomão, Deus te pedirá contas, quando ele diz assim: anda pelo caminho que satisfaz o teu coração e agrada aos teus olhos, sabe, porém, que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Isso prova que ele não tem em mente os prazeres pecaminosos, que o jovem poderia viver de qualquer forma, a seu bel prazer. Deus tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. 1 Timóteo capítulo 6, verso 17, é sempre errado desfrutar os prazeres do pecado. O jovem que gozar a vida dentro da vontade de Deus manterá sua consciência tranquila no presente e quando Jesus voltar. Os privilégios devem ser equilibrados com responsabilidades pessoais. O jovem deve afastar a ansiedade do seu coração, conforme está em Mateus capítulo 6, verso 24 ao 34. Quando vivemos dentro da vontade de Deus, temos a paz do Senhor em nosso coração. Paulo aos Filipenses, capítulo 4, do verso 6 ao 9. No verso 6 ele disse o seguinte: não estás inquietos por coisa alguma. Verso 7, guardai o vosso coração no Senhor. Verso 8, pensai no que é puro. E no verso 9, e que Deus de paz, o Deus de paz, guardará você, se você atentar para essa palavra. Os pecados da carne destroem o corpo e trazem julgamentos eternos sobre a alma. A juventude e a primavera da vida são vaidade, diz o escritor. Isso não quer dizer que essas etapas da vida sejam irrelevantes e representam perdas de tempo na vida do jovem. Pelo contrário, diz a Escritura para nós, a melhor maneira de experimentar a felicidade na vida adulta e o contentamento na velhice é começar logo cedo na vida e evitar as coisas que causarão problemas no futuro. Logo na juventude, evitar, porque a velhice vai chegar.
Os jovens que cuidam da mente e do corpo, que evitam os pecados destrutivos da carne e que constroem bons hábitos de saúde e de santidade têm mais chance de ser felizes na vida adulta do que aqueles que se entregam às loucuras da juventude e depois oram pedindo para não sofrer as consequências. Os pecados da juventude lançam os alicerces para as aflições da velhice. Esta é uma frase que afirmou Charles Spurgeon. Que possamos, à luz da palavra de Deus, querido jovem, atentar cuidadosamente para essa palavra do Senhor. O Deus de paz, que está no verso 9 do capítulo 4 de Filipenses, guardará você. E você vai sim viver uma vida santa, agradável, pura e irrepreensível diante de Deus. E quando você chegar à velhice, você vai poder ajudar, contar para alguém lá atrás como é que Deus te guardou até aqui. E o seu exemplo será uma carta aberta para todas as pessoas à sua volta. Terceiro tópico, o idoso e a morte. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 ao 14. Primeiro subtópico, lembra-te do teu Criador. Capítulo 12, verso 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho nele prazer. Ao concluir o seu tratado sobre como desfrutar a vida de acordo com o plano de Deus, Salomão roga agora para evitar a tristeza e infortúnios futuros. Os decidirem lembrar-se do seu Criador em sua mocidade. Lembre-se, porque você lembrando do seu Criador agora, vivendo uma vida justa, uma vida honesta, uma vida íntegra, de temor a Deus, você vai evitar os problemas lá na velhice. Você vai olhar para trás e vai agradecer a Deus por tudo que Deus fez por você. O termo bíblico, lembre-se, significa preste atenção no que você está fazendo. A oportunidade que você está tendo e a porta que Deus tem aberta para você viver uma vida santa, digna diante de Deus, um crescimento brilhante para você na sua caminhada, querido jovem. Isso significa, é mais do que um mero ato de recordação mental. Envolve uma ação decisiva como resposta a essa recordação. Lembre disso. O tempo também vai passar para você, portanto aproveite a oportunidade, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias que você olhe para trás e diga, eu não tenho prazer nos dias que eu estou vivendo. Como é fácil deixar o Senhor de lado quando nos envolvemos com os prazeres e as oportunidades da juventude. Devemos considerar que os anos chegarão de modo que precisamos lançar os alicerces espirituais firmes o quanto antes em nossa vida. Quantas pessoas, como já falei para você, que tem uma carreira brilhante, talvez visto pelo líder da igreja, pelo pastor da igreja, como futuro obreiro, o obreiro já do amanhã. E de repente pessoas às vezes trocam toda a oportunidade, todo o privilégio de servir a Deus, de adorar a Deus, de fazer a obra de Deus pelo um prazer passageiro, e que só depois vai estar arrependido dizendo, por que eu não pensei antes? Querido jovem, você tem a oportunidade, querido irmão, querida irmã, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias, e você venha dizer, eu não tenho prazer nesses dias que eu estou vivendo. Segundo subtópico, idade avançada e a morte, Eclesiastes capítulo 12, verso 2 ao 7. E o pó volta à terra como era, e o Espírito volta a Deus que o deu. À luz do texto, o pó volta, tanto nesse versículo 3 ao versículo 7, oferece uma descrição curiosa, figurada e fiel do avanço dos anos na chegada da morte. Todos, com a chegada da morte, todos voltam ao pó. Os estudiosos consideram essas passagens como um retrato de uma casa se deteriorando que, por fim, cai e transforma-se em pó. Casa ou tabernáculo é uma metáfora bíblica para o corpo humano, tanto registrado no livro de Jó, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Pedro,
também todos esses escritores, quando eles falam de tabernáculo, de casa, de tenda, se desfazendo, quando esta tenda, ou quando esse tabernáculo se desfizer, ele está falando então do corpo humano, que vai voltar ao pó. E derrubar uma casa ou tenda é uma figura de morte, está dizendo, ó, vai morrer. Essa casa, quando esse homem morrer, quando essa pessoa morrer, enfim, nós vamos para o nosso lar eterno e as pessoas, no máximo que vão fazer é chorar por cada um de nós. Então o corpo feito da terra volta à terra, mas o espírito vai para Deus, que foi quem originalmente o deu ao homem. É aqui que a escritora traz para mim e para você um alerta. Tudo isso deva ser levado em conta enquanto vivemos. Nós não somos donos de nós mesmos. Quem soprou em nós o fôlego da vida, o espírito da vida, foi o próprio Deus. No início desse comentário, quando nós falamos sobre os objetivos dele, é que algumas pessoas chegarão à velhice, mas que na verdade todos morrerão, sem exceção. Seja qual a raça, qual a cor, a tribo, a nação, a língua, o poder aquisitivo, a fama, o prestígio, a glória, todos partirão. Mas é essa preocupação da escritora, levando a mim e a você pensar de que nós não somos de nós mesmos, foi o Senhor que soprou em nós o Espírito da vida. Esse Espírito volta para Ele, mas essa matéria volta à terra fria, e por isso precisamos viver em novidade de vida, sabendo de que é Deus que planejou eu e você para que possamos viver para a glória do seu nome. Terceiro e último subtópico do nosso comentário de hoje, resumo final, Eclesiastes capítulo 12, verso 13 e 14. Nossa vida é uma dádiva de Deus, somos mordomos e um dia teremos de prestar conta do que fizemos com essa dádiva. Esta é a conclusão do pregador. Um dia vamos prestar conta porque a vida é uma dádiva de Deus. No final das contas, a medida da vida não é a sua duração, mas sim a sua doação. Prestar conta para aquele que doou essa vida para mim e para você. E, portanto, precisamos viver a vida aqui na terra com temor a Deus. Temer a Deus é a atitude de reverência demonstrada para com Ele por amor e respeito. Temor não é ter medo, porque o medo faz a gente fugir para longe de Deus. O temor não, o temor a gente chega mais perto de Deus ainda, colocando-se obedientemente com amor diante dele, porque sabe que ele é Senhor soberano e é soberano sobre a nossa vida. As pessoas que temem ao Senhor atenta para a sua palavra e obedece os seus mandamentos. Quem teme a Deus olha para a palavra de Deus e obedece os mandamentos do Senhor. A pessoa que teme a Deus, ela não tenta ao Senhor desobedecendo deliberadamente, brincando com o pecado. Todas as citações do grande sábio aqui, em nenhum momento ele diz que a gente precisa gozar do pecado ou viver uma vida de pecado. Mas ele sempre está mostrando viver uma vida longe do pecado. Porque tudo é vaidade. O tempo vai passar. Pode parecer que os seres humanos estão escapando impunes de suas transgressões, porém, mais cedo ou mais tarde, seus pecados serão julgados com justiça. Um dia, mais cedo ou mais tarde, já que tudo vai passar, todos nós haveremos de prestar conta da dádiva que Ele nos deu. E assim nosso escritor conclui, voltando ao tema do seu início, lá da sua introdução. Tudo é vaidade. Lá no capítulo 1, verso 2, o mesmo que ele está chegando no capítulo 12, verso 8, a lição ensinada é a de que tudo na vida, quando examinado debaixo do sol, se mostra passageiro e vão, como correr atrás do vento. Essa é a conclusão do escritor. Ó, tudo vaidade, todo poder, todo sucesso, toda fama, toda glória. Você precisa desfrutar os momentos que Deus te abençoou. Desfruta, goza a vida com alegria, desfrutando, agradecendo a Deus, porque tudo vai passar. Isso não é eterno, não é permanente. Considera um desperdício morrer sem ter desfrutado a vida ou conhecido o seu propósito. À luz do escritor,
um desperdício. Viver a vida aqui, já que é tão passageira, tão curta, se não desfrutou do propósito de Deus. Porém, quando considerada sobre o ponto de vista de Deus, a vida assume significado claro e o expresso propósito de obedecer a Deus e a sua palavra. Esse é o propósito de Deus para mim e para você, quando colocou-nos aqui nesta terra. Propósito esse, obedecer e honrar o seu nome, porque somos criaturas dele, feituras dele. Ele que soprou em nós o fôlego da vida, e por isso a vida só tem sentido se glorificar o seu nome aqui na terra. A aplicação pessoal, a escritora diz o seguinte: a conclusão dos livros de sabedoria é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois nisso está toda a sabedoria e o bem-estar do homem. Querido colega, querido companheiro, querido professor, professora, aluno, aluna, querido irmão, espero poder ter contribuído com você mais uma vez com esse comentário de hoje. Se o Senhor Deus assim nos permitir, estaremos no próximo como sal da terra e luz do mundo, sempre avançando pela fé.